Fico muito feliz em nome do ministro Paulo Bernardo e da secretária Lídia Pupato, de dar as boas-vindas para vocês aqui no Ministério das Comunicações. O seminário de hoje, discutindo inclusão digital e acessibilidade, faz parte de um estudo sistemático sobre essa questão e sobre as políticas públicas, especificamente, envolvendo essas duas frentes, para executar as ações desse estudo. Fizemos uma parceria com a Universidade Federal de São Carlos e antes de maiores falas, sem maiores delongas, queria chamar o pessoal que compõe essa mesa de abertura. Primeiro, queria chamar aqui o senhor Antônio José Ferreira, que é o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. É um órgão que integra a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Bem-vindo. Queria chamar também a professora Adriana Caldeira, do Departamento de Ciências Humanas e Educação do campus Sorocaba, da Universidade Federal de São Carlos. E a aluna Anne Elisa de Moraes, aluna do mesmo departamento da equipe da UFSCar, que está com a gente nesse estudo. Secretário, vou passar a palavra para o senhor. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Bom dia. De manhã cedo, assim, a gente ainda fica assim meio sonolento, né? Depois no auditório assim tão silencioso quanto esse, né? Mas vamos lá, vamos conversar. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite. Quero saudar aqui o Denis, não é isso? Uhum. O Denis, a professora Adriana. Eu quero também saudar o Vitor Mamã, que está aqui no plenário. Não sei se todo mundo conhece o Vitor. Fica de pé aí, Vitor. O pessoal te conhecer. O Vitor é bem grandão aí. O Vitor é nosso diretor do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, em Campinas, lá em São Paulo. E eu acredito que o Vitor está por aqui, que ele deve estar dando aí uma palavra aí, em algum momento aqui no seminário. Eu também estou aqui com o Sérgio Paulo. Fica de pé aí também, Sérgio. O Sérgio é o nosso coordenador geral de acessibilidade, lá da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É com muita felicidade que a gente participa aqui desse seminário, tratando de inclusão digital e acessibilidade, porque a acessibilidade em nosso país é um tema ainda muito novo. Nós conseguimos, claro, todas as garantias na nossa Constituição de 1988, nós conseguimos avançar bastante com a Lei 10.048 e a Lei 10.098, de 2 de dezembro de 2000, mas avançamos muito mais quando conseguimos regulamentar a lei citada no Decreto 5296 de 2004, que trata de acessibilidade, de prioridade no atendimento. E, em que pese ser um tema já bastante citado antes do decreto e antes da lei, mas, de fato, as preocupações do governo com os temas alusivos à acessibilidade, essas preocupações elas só, de fato, começam a se tornar evidentes a partir do decreto 5296. Com a criação da antiga Coordenadoria Nacional de Promoção para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, coordenadoria hoje que nós estamos à frente da Secretaria Nacional, que é a substituta dessa coordenação, esses temas já vinham sendo tratados com câmaras técnicas, enfim, mas não vinha havendo, digamos assim, um envolvimento maior, não é, do governo com essa temática. Quando
nós conseguimos ratificar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, estabelecida pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil em 2009 e 2010, o Brasil, inclusive, sendo o único país do mundo a conceder à Convenção status de emenda constitucional, a gente começa a avançar bem mais. E este avanço ele se dá quando as pessoas começam a compreender que a acessibilidade não é apenas a melhoria do ambiente físico. Por falar nisso, nós estamos aqui em um auditório que eu percebi que é um auditório novo, não é novo esse auditório? Sim, tá novo. Mas está a desejar quanto à acessibilidade, né? Acessibilidade física. Essa rampa, por exemplo, aqui, que bom que ela é curtinha, que se ela é maior, hein? Essa aqui do palco, né? Muito inclinada. Mas, enfim, as questões de acessibilidade não se trata, não se pensa apenas na questão da acessibilidade arquitetônica, em que pese ser essa hoje a mais divulgada. As pessoas hoje se sentem constrangidas em construir uma edificação sem que as questões de acessibilidade sejam contempladas. Mas, no entanto, as pessoas não se constrangem ainda a construir um site inacessível. Não é? Por quê? Porque ainda se pensa que a acessibilidade é apenas a questão física, e não é, mas isso também vem mudando. A gente se alegra de estar aqui no Ministério das Comunicações, tratando desse tema de inclusão digital, pensando em incluir 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, pensando em incluir as pessoas idosas, pensando em incluir as pessoas que não conseguiram ainda se alfabetizar, pensando em incluir mais de 50% da população que tem computador em casa que ainda não usa a internet, né, conforme a pesquisa do Comitê Gestor de Informação. Enfim, então, esses são os desafios e essa é a democratização da informação que precisa chegar para todas as pessoas. E aí, amigos, a gente precisa ter alguns conceitos quanto à questão da acessibilidade ou algumas premissas. Primeiro, se você torna aqui o Ministério das Comunicações todo acessível arquitetonicamente, com rampas em todas as entradas, com braille em todas as portas, com intérprete da língua brasileira de sinais em todos os eventos, maravilhoso. Parabéns para o Ministério das Comunicações. Parabéns para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para o Ministério da Saúde, todos os ministérios. Se nós conseguirmos chegar nesse nível, maravilhoso. Mas isso tudo, as rampas, acessibilidade arquitetônica, não é? As portas mais largas, acessibilidade arquitetônica, o braille na porta, acessibilidade da comunicação, mas também está aqui no meio físico. Agora, se nós conseguirmos que os nossos portais sejam acessíveis, nós vamos ampliar muito mais. Por quê? Porque o acesso à rampa, à porta mais larga, ao braille na porta, as placas de indicações, o intérprete no plenário, as pessoas entrarão em contato se vierem a um evento aqui, se vierem a um evento no espaço onde está acontecendo. E o site acessível, o mundo todo entra em contato sem precisar vir aqui. Então, é muito mais representativo, é muito mais, digamos assim, relevante politicamente, e é necessário que tenhamos esse olhar. Eu não me canso de dizer que, quando eu vou a uma cidade, a primeira pessoa que eu procuro é o prefeito. E eu chego dizendo ao prefeito que ele é muito importante nessa construção, porque as obras passam hoje no Pacto Federativo, as questões, elas estão... O município executa muito mais do que o Estado. E quando a gente fala de acessibilidade, a tendência é a pessoa ou dizer que não faz acessibilidade arquitetônica porque na cidade dele não tem pessoas com deficiência, que não é verdade, ou então dizer que faz para as pessoas com deficiência. E eu não gosto de nenhuma das duas respostas. A primeira é que não tem pessoas com deficiência porque a cidade ela é tão imprópria para essas pessoas que elas não se arriscam nem de sair de casa. Como é que você vai para um lugar que você não tem a mínima condição de transitar, nem de se comunicar, etc. Então, o mais confortável é ficar em casa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dizer que vai fazer para essas pessoas, outro equívoco.
não vai fazer para essas pessoas, vai fazer para todas as pessoas. O ambiente acessível, ele é melhor para todas as pessoas, sem nenhuma distinção. A porta mais larga passa desde o magro até o gordo, é ou não é? Do pequeno até o grande. Olha, se passa uma pessoa sentada, imagine se não passa, né? Passa qualquer um. Então, isso é mais confortável para todos. Né? A cadeira mais larga, mais confortável. Quem é que não gosta de viajar no avião da Azul? Eu adoro as cadeiras mais largas. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nesse sentido. O site acessível, ele é bom para todo mundo, porque você não tem que imaginar que todo mundo vai saber tão bem de informática quanto sabe aqui o Denis. Não é? As pessoas não sabem, tem gente que só sabe ligar o computador. E o site acessível, o ambiente digital acessível, facilita a vida de todo mundo. E o nosso papel é construir política para todos. Então, é nessa perspectiva que nós temos que trabalhar, porque ainda, por mais que se divulgue de forma midiática que existe um padrão de pessoas dentro da sociedade, não existe esse padrão de pessoas. As pessoas são plurais, e isso é muito bom. São diferentes, têm habilidades diferentes, tamanho diferente, cor diferente, cheiro diferente, tudo diferente. E a gente não pode pensar, e na lógica da padronização, que todo mundo tem o mesmo tamanho, a mesma largura, as mesmas habilidades, que se fôssemos caminhar para esse mundo midiático, desse mundo dessa publicidade que diz que a mulher, para ser bonita, tem que ser magra e as bichinhas tomem a fazer regime, né? Uma fome danada, mas está bonita, fazer o quê? Né? Que cabelo bom é cabelo liso, como que cabelo tivesse caráter, não é verdade? Mas isso é um padrão que se segue. E muitas vezes nós estamos também na lógica desse padrão. É o site bonito, enfeitado, não é? Inacessível, mas é porque bonito é ter muitas cores, muitas figuras, muitas imagens. E esquecemos muitas vezes que existem muitas pessoas que usam o site, que usam o ambiente virtual, que não vão ver essas imagens, que ao contrário, essas imagens vão atrapalhar. Mas o site pode ser bonito sendo acessível. É só a gente dar um passo a mais. Amigos, importante é nos desafiarmos a sair da zona de conforto. Fazer aquilo que é igual dentro de um falso paradigma da igualdade é confortável. Até porque não existe nada normal. Não existe o normal. A palavra normal não existe. Todo mundo é um pouco anormal. Né? E se eu digo que tu é normal, eu estou dizendo que o outro é anormal. Então a gente tem que ter, assim, cuidado com essas questões. Fazer o que todo mundo já faz, construir os ambientes dentro daquilo que todos já fazem, isso é estar na zona de conforto. Agora vamos caminhar para uma zona, não uma zona desconfortável, mas uma zona que inclua todas as pessoas, que é quando a gente passa a caminhar dentro de uma zona acessível, de uma área acessível, de um site acessível. Eu não tenho capacidade técnica para dizer a vocês, até porque nos ambientes acessíveis digitais, eu sou apenas usuário, não sou técnico dessa área, mas existem as linguagens, né, as linguagens de construção de plataforma que são acessíveis, existem as que não são acessíveis. Quando as pessoas me perguntam, eu digo o seguinte: olha, meu amigo, os ledores de telas já desenvolvidos para os cegos até hoje, e o Brasil nós temos alguns produzidos aqui, entenda que ele é um ledor de tela e que ele também é cego, ele não lê foto, não lê texto escaneado. Então, se você puder colocar isso disponível, e a tecnologia tem nos ajudado muito nisso, né? Então, é nessa perspectiva que nós temos que caminhar. E a nossa secretaria, nesse trabalho de convencimento, não é? De mostrar para as pessoas que é possível fazer de forma a incluir a todos, porque as políticas governamentais é para todos os brasileiros. E as pessoas com deficiência, sendo 45 milhões, já é um quantitativo que dá para pensar nele. Né? 23% da nossa população já dá para pensar nesse quantitativo. Entre as pessoas idosas, com mais de 60 anos, nós somos 64% com algum tipo de deficiência. Tem que pensar nessa questão. As pessoas idosas também precisam de acessibilidade digital. Em 2030, 2050, nós teremos 30% da população brasileira com mais de 60 anos. Então, temos que construir agora. E aí, amigos, construir ambientes acessíveis, trabalhar na perspectiva da tecnologia
digital acessível, né, é legislar em causa própria, porque todos nós vamos ficar idosos, e quem não quiser ficar tem que morrer agora. Ninguém quer morrer, então a gente tem que ficar idoso, não é isso? Pessoa com deficiência a gente não quer ser, ninguém quer ser pessoa com deficiência. Criança a gente já foi, idoso a gente quer ficar. Pessoa com deficiência a gente nunca foi e não quer ficar, não é? Mas pode ficar. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva que possamos estar incluindo a todos e a todas. Esse é o meu recado. Muito obrigado, muito sucesso a vocês aqui nesta discussão e parabéns ao Ministério, né, pelo evento. Parabéns aqui ao Denis, à diretoria, à secretária, né, que viabilizou, né, esse seminário, o pessoal da Universidade de São Carlos, e vamos continuar nessa discussão para construir um Brasil melhor para todos e todas. Muito obrigado. Eu faço a coordenação geral de formação aqui na secretaria. Inicialmente, a secretária Lígia Pupato estaria aqui, ela não conseguiu chegar a tempo e ratificar a presença, mas, representando-a, deixa eu dizer algumas poucas palavras. A bem da verdade que a realização do seminário em si já traz a lógica de que não é nós, aqui da Secretaria de Inclusão Digital, que devemos falar. A gente convidou estudiosos, ativistas, gestores para ouvi-los e ouvi-las. E essa é a lógica do dia. Mas eu queria passar um pouco o nosso ponto de vista da coisa toda. Como Secretaria de Inclusão Digital, a gente está prestes a fazer o nosso 2º aniversário, né? Nós somos um órgão recente, assim como vocês, na Secretaria da Presidência. E a gente tem alguns projetos em mãos aqui, né? Os centros de recondicionamento de computadores, os programas de telecentros, as cidades digitais. E temos essa missão em torno de articular os programas de inclusão digital aqui da Esplanada, principalmente, né, os programas da Esplanada. Agora, na hora de anunciar qual é a nossa missão, qual é as tarefas que nos cabem, pesa um pouco a camisa, né? Porque falar em inclusão digital aí na era das novas tecnologias, fica um pouco difícil você estabelecer exatamente onde estão as frentes mais prioritárias. Mas, de uma forma geral, a gente está onde o mundo digital está custando a chegar, né? Então, nas questões de gênero, nas questões de igualdade racial, nas causas indígenas e das comunidades tradicionais, nas áreas rurais, enfim, nas periferias das grandes cidades, todo mundo que está fora está onde o senhor mercado não quis chegar, onde não tem lucro suficiente ainda para que a iniciativa privada fosse lá e tomasse as rédeas da inclusão digital, que chega, basicamente, esse é o nosso fronte. Visto dessa forma, a questão da acessibilidade é, naturalmente, uma preocupação central para a gente, certo? Aqui, até levamos lá para a Secretaria de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Alguns dos problemas que tivemos aqui, quando os programas de telecentros foram implantados, já com exigências de acessibilidade arquitetônica, e não só, mas os compromissos assinados pelas entidades que foram nossas parceiras em instalar esses telecentros, muitas vezes não foram cumpridos, e a gente enxerga motivos diversos para essa lentidão em atinar para a importância das questões de acessibilidade.
E a gente sabe que, seja nos programas de telecentros, sejam nos outros programas que a gente tem contato aqui na secretaria, não basta o discurso de que isso é importante, a gente precisa ser estratégico, a gente precisa enxergar quais são os recursos que estão à nossa mão para colocar isso na ordem do dia. Quem pode nos ajudar, quem são os principais pivôs aí disso vir para a pauta, para o primeiro lugar da fila nas preocupações. E aí, esse estudo com o UFSCar e esse seminário são parte da nossa estratégia, certo? De estudo. Olha, o secretário estava falando aqui da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? E o protocolo que o Brasil é signatário, por sinal, é um texto muito interessante, muito bem feito. Para mim, foi muito valiosa a leitura desse documento, valiosa. E existe lá um setor todo para informação e comunicação, falando das novas tecnologias, das TICs, e da relação com a derrubada de barreiras, né, para acessibilidade, com a construção de igualdades. Fala da liberdade de expressão e opinião, do direito a divulgar as suas ideias, as ideias das pessoas com deficiência. Fala do papel do governo em atuar no setor privado para que essas tecnologias sejam acessíveis e sejam acessíveis a um preço acessível e o mais rápido possível. Agora, independente desse setor voltado à informação e comunicação, as reivindicações em torno da acessibilidade, elas perpassam a questão das novas tecnologias em várias outras áreas, né, em várias outras frentes. Até de simples entendimento. Né? Tem um setorzinho lá do documento voltado para a informação e comunicação, mas tem um setor voltado para a educação, tem outro setor voltado para trabalho e emprego, um outro para participação na vida política. Me parece desnecessário dizer que, nessas áreas, a questão da era digital é absolutamente premente. Né? A gente sabe que as novas tecnologias, claro que elas estão revolucionando tudo, mas elas não trazem automaticamente transformação social, muito pelo contrário. Em muitos dos casos, essas novas tecnologias vêm reforçar as diferenças, elas vêm reforçar as distâncias. Né? Enfim, e aí tem um texto sobre a questão da vida cultural, sobre a recreação, sobre o lazer, e até outras áreas que talvez sejam mais laterais, em que as TICs, as tecnologias da informação e comunicação, entram de forma mais lateral, como o acesso à justiça, ou a questão da saúde da pessoa com deficiência. Mas entendemos aqui que inclusão digital acaba sendo transversal para que várias dessas frentes ganhem força, para que elas se desenvolvam e a gente conquiste mais e mais direitos, mais e mais igualdade. Olha, gente, é isso. Gostaria só de encerrar aqui, colocando um caso. A gente estava aqui nessa semana nos passos finais, junto com o pessoal da UFSCar, convidando as pessoas e organizando aqui o evento. E apareceu uma história. Minha esposa é musicista, ela é aqui da escola de música, e a gente conversando, veio à tona um caso, acho que bastante comum, que é do músico do Beethoven.
né? Acho que é um caso bem conhecido de que lá por volta dos 30 anos ele foi ficando surdo, né? Desenvolveu uma surdez e ele viveu até mais de 60. Boa parte das obras dele, das obras mais geniais que ele fez, já foi quando ele estava, né, numa surdez quase plena. E quando ele foi apresentar a Nona Sinfonia, que acho que é uma das mais famosas, né? Até, enfim, não só é uma obra genial e popular, como a Nona Sinfonia, ela era uma espécie de Marselhesa da Áustria, né? Ele pegou a Ode à Alegria do Schiller, que era uma música entoada em torno da resistência ao governo do Metternich, que era um governo de ultradireita, ultra-repressor e tal. Mas, enfim, não era disso que eu ia falar. Quando o Beethoven foi apresentar a Nona Sinfonia, ele causou uma comoção muito grande, né, na plateia, e o público ovacionou o Beethoven. Eles até tinham a prática de balançar os lenços, né, porque sabiam que o Beethoven estava surdo, então, para ovacioná-lo, além das palmas, além da plateia ir à loucura, tinha essa coisa de balançar os lenços. E o Beethoven era uma figura ranzinza, né? Ranzinza, ensimesmada e tal. E terminada a apresentação sequer ele tinha se voltado para a plateia, até que uma corista saiu desde lá do coro, pegou o Beethoven pelos ombros e virou ele para a plateia, para que ele visse o que estava acontecendo ali, e que ele estava de costas e não estava percebendo. Então, entre as várias falas que estão sempre aí na pauta sobre as questões de acessibilidade, sobre o que significam essas conquistas de igualdade para essas pessoas, do ponto de vista de que elas não são conquista de igualdade apenas para elas, essas conquistas de igualdade, elas se voltam para todos nós, né? Essas pessoas participarem em condições de igualdade e com chance de uma vida plena, disso não ser uma vantagem só para elas, mas ser uma vantagem para todos nós. Mas, além de tudo isso, acho que existe nesse ato de apontar para essas pessoas o quão grande pode ser o seu potencial, né? O quão importante é essa plenitude para elas e para nós. Tem uma realização que acontece aí, que é uma realização de toda uma sociedade e, acho, de todos nós como humanos. Certo? Então, é mais ou menos a missãozinha que está na nossa mão, que nada pequena e muito honrosa. Tá bom? Espero que seja um dia bem produtivo, bem frutífero para todas e todos nós. Tá? Obrigado. Eu vou... Muito bem, meu cara. Obrigado. Vou passar para você, Adriana. Sou eu. Professora Adriana, que é do Departamento de Ciências Humanas e Educação do campus de Sorocaba, da Universidade Federal de São Carlos. Eu fiz uma apresentação para vocês acompanharem um pouco a minha fala, para que a gente possa entender de onde a gente fala, né? Eu sou professora da UFSCar Sorocaba, do campus Sorocaba, do Departamento de Ciências Humanas e Educação. Minha formação é psicologia e fui chamada para compor esse projeto. Acho que... Ai, que pena. Posso ir conversando, né? Aham. Então tá, gente, vamos ver se a minha malemolência Opa! Beleza. O projeto chama Mais Telecentros. Foi um projeto que fomos convidados a desenvolver junto com o Ministério das Comunicações através da Secretaria de Inclusão Digital. E a proposta desse projeto
projeto entra na universidade através de um projeto de extensão. As universidades funcionam em cima de um tripé: pesquisa, ensino e extensão. Como um projeto de extensão, eu achei importante que a gente discutisse em cima do que o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão entende enquanto extensão. A extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação entre a universidade e os outros setores da sociedade. Olha, gente, eu sou uma negação, quase, assim, uma excluída digital, viu? Eu costumo brincar que eu sou, e eu acho que isso todos são contemporâneos, devem lembrar do Capitão Caverna. Vocês lembram? Eu me sinto a própria. Então, fazer parte desse projeto que propõe inclusão digital, eu falei, eu vou ser incluída dessa vez. Já estamos no final do projeto e ainda me sinto um pouco excluída. E penso muito nas pessoas com deficiências, o quão excluídos são, porque, além de toda a dificuldade que é lidar com esses novos equipamentos, tem as suas dificuldades mais prementes. Quais são os objetivos desse projeto? É a construção de rede entre atuais potenciais parceiros dos programas de inclusão digital do governo. Estudos e seminários que contribuam com as questões de inclusão digital, cultura, tecnologia e sustentabilidade. E ainda, tecnologias que contribuam com o projeto de inclusão digital. Por isso, nosso amigo lá do Renato Arce estará conversando conosco daqui a pouco. Gente, alguém podia fazer isso para mim. Daqui eu posso fazer, Faz. Adriana. Obrigada. Como é que a gente se organizou? A nossa equipe são mais de 40, em torno de 40 pessoas. Tem uma gestão ampliada, a gente tende a funcionar de forma o mais horizontal possível, com subgrupos para cada eixo temático. São 5 eixos temáticos que funcionam de 3 formas: pesquisa, tecnologias e rede. A gente mantém reuniões presenciais semanais e outras tecnologias de conversação e produções digitais para a organização dos trabalhos. As metodologias para desenvolvimento do projeto: pesquisas bibliográficas, documentais e com instrumentos sistematizados, visitas de campo, organização de encontro e avaliações internas juntos com a Secretaria de Inclusão Digital. Na questão do ensino, a presença de estudantes de graduação, especialmente da licenciatura, permite interface com leituras, debates e práticas dos cursos e diálogos permanentes com docentes e participantes do projeto. Acho que vale dizer que o campus UFSCar, Sorocaba, tem apenas 6 anos. E temos os programas de pós-graduação ainda são jovens, com poucos alunos. E promover um projeto desse tamanho e trazer alunos da graduação para tratar de assunto tão importante é algo que a gente vai semeando desde o início da formação desses sujeitos, possibilidades de enxergar um mundo diferente. E acho que isso faz uma grande diferença na marca da vida desses estudantes. Nas pesquisas, a gente tem diferentes metodologias por conta dos diversos eixos. E desdobra-se na formação. Hoje, temos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq sobre inclusão, tecnologias, cultura digital no campus Sorocaba. Na interdisciplinaridade, a gente tem um grupo pensante e executor do projeto com profissionais e ou estudantes de áreas afins, de comunicação, sociologia, psicologia, filosofia, engenharia, artes, biologia e pedagogia. Diversos públicos do projeto, igualmente, são provenientes de diversas áreas de formação e atuação. Isso faz com que o projeto tenha uma matiz muito grande e muito rica para a troca de todos nós. A gente vem fazendo registros, produzindo documentos
e marcando os nossos caminhos. E eu acredito que, como consideração final do projeto em si, que o projeto Mais Telecentro interage com diversos setores da sociedade e subsidia possíveis políticas públicas. Essa é a nossa proposta, dizer o que a gente vê e o que a gente, para onde podemos. Olha, existem várias possibilidades, apontamos, subsidiando a Secretaria de Inclusão Digital no que for necessário. E atende às diretrizes que estão sendo historicamente construídas para a atividade de extensão universitária, no sentido da valorização e inserção na vida acadêmica. No eixo acessibilidade, que é esse que nos traz aqui, a gente começou fazendo uma pesquisa bibliográfica e de campo sobre as práticas de acessibilidade. Já estamos nesse processo há 1 ano e hoje comemoramos com o Seminário Nacional para fazer essa discussão com atores importantes. Parcela da produção que é portadora da população que é portadora de necessidades especiais, aspectos físicos da acessibilidade e a disponibilidade de equipamentos e softwares específicos são foco das nossas descobertas no eixo acessibilidade. Para falar mais sobre esse eixo, e a forma como o projeto se constitui, a Anne vai conversar um pouco conosco para contar a nossa trajetória. Anne. Eu sou a Anne, sou aluna de graduação, como o Denis bem apresentou, e participei desse projeto desde o início. E pensamos bastante sobre o que trazer, né, para o seminário, já que era uma proposta de fechamento de um trabalho de 1 ano e meio, aproximadamente. Então, o que trazer para esse seminário? Penso eu que esse é um momento histórico, não só para o campo de inclusão digital e acessibilidade, mas para pensar, como a Adriana bem disse, a questão de políticas públicas. E para compor tudo isso, penso que não seria prudente trazer todos os trabalhos desenvolvidos e ficarmos aqui apresentando o dia todo, todas as conclusões ou as novas questões que tivemos a partir do desenvolvimento do projeto, mas trazer o que de mais valioso ficou para a gente, tanto quanto a universidade, quanto para as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, desde as pessoas do governo, dos movimentos de pessoa com deficiência e da inclusão digital também. Então, trouxemos, pensei em trazer na minha fala um pouco dessa trajetória, do quanto a gente caminhou em relação a isso e o quanto ainda a gente precisa construir hoje para que possamos encontrar novas possibilidades nesse campo. E aí, como a Adriana bem disse, foi uma composição de consultores, professores e os bolsistas. E isso teve um porquê. Estar na acessibilidade teve um porquê para todos nós que tivemos compondo esse eixo. E na escolha foi bastante interessante, assim, porque todos tivemos histórias pregressas na questão de acessibilidade. Eu, por exemplo, entrei em contato com a comunidade surda e acabei entrando um pouco nessa militância. E, ao entrar na universidade, já tinha planos em fazer um projeto de pesquisa que atendesse um pouco dessas expectativas que tanto me incomodavam, que tanto me trouxessem incômodos. E aí, quando surge essa oportunidade do eixo de acessibilidade, era jogar um peixe na água, né? Mas foi bom, assim, ter descoberto que foi, para muito além disso, a minha visão de mundo, a partir desse momento, dessa entrada no eixo de acessibilidade. Porque eu pude ver não só a questão do movimento surdo, mas do como as questões das pessoas com deficiências, elas são historicamente construídas e estão presentes mais do que tudo na nossa sociedade e no nosso cotidiano. E aí, ampliando esses olhares, a gente começou com as pesquisas bibliográficas. Esse momento foi bastante importante, principalmente para unir a questão da inclusão digital e acessibilidade. Quando foi feita essa proposta, muitos de nós nem entendíamos o quanto e onde isso poderia se unir. Acho que era um dos primeiros nós da nossa pesquisa e o como isso ia se desenvolver. E era uma angústia também, confesso, né? E, ao longo dessa pesquisa bibliográfica, a gente começou a identificar várias novas questões a serem respondidas e o como isso ia se desenrolar.
E logo após as pesquisas bibliográficas, as primeiras pesquisas bibliográficas, então a gente montou um cronograma de visitas. E nesse cronograma de visitas é que a gente consegue ter uma visão prática daquilo que eram ditos em todos os documentos, em todas as falas, que muitas vezes se repetiam em vários lugares, em várias publicações, dizendo a mesma coisa. E uma das questões que nos incomodava muito era como que esses apontamentos são feitos em vários documentos, em várias falas, de lugares diferentes, e o quanto essas coisas não se conversam. E aí, acho que teve um dos marcos fundamentais para entender como a acessibilidade poderia se unir com a inclusão digital, que foi a presença do projeto, e principalmente do eixo de acessibilidade, no FISLEI 13. E é nesse momento que a gente começa a entender um pouco... o FISLEI é o Fórum Internacional do Software Livre, né? Inclusive, uma das frentes que a gente pensava na inclusão digital e pensa é a questão da militância de software livre. Então, essa visita ao FISLEI foi fundamental para a gente tentar entender um pouco isso, porque foi lá que a gente viu que, de fato, pouquíssimas coisas eram pensadas e começamos a pensar nas possibilidades e a fazer diálogos nas duas faces, tanto dos movimentos das pessoas com deficiência, quanto na inclusão digital. E vários lugares a gente acabou visitando, entre eles instituições civis, governamentais e outras instituições privadas. E houve também um segundo grande marco, que foi a Semana da Pedagogia. Esse foi um marco fundamental, acho que tanto para a minha formação, quanto para a universidade. O projeto de extensão ele tem muito esse caráter, né? Que é de ter uma devolutiva para a sociedade como um todo, para a universidade no seu interior e, no nosso caso, também pautar as políticas públicas. E, nesse contexto, a Semana da Pedagogia na UFSCar Sorocaba é um evento que acontece, é um evento do curso de pedagogia, onde todos os alunos, os profissionais da educação da cidade e várias pessoas da área se reúnem para pensar algumas questões que se façam pertinentes naquele ano. O ano passado, a gente teve um ponto bastante interessante, que essa semana foi construída por alunos, em especial, com o apoio dos professores. Antes acontecia por iniciativa dos professores, com o apoio dos alunos. E foi bastante interessante notar que, não só pela influência do projeto de extensão na universidade, mas por outras frentes que começaram a ser pautadas ao longo do ano, a acessibilidade e as discussões sobre inclusão digital, sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre as pessoas com deficiência, vieram à tona nesse momento para a universidade. E aí nós tivemos um dia nessa semana destinado apenas a essas discussões. Foi bastante interessante levar todas as produções que já havíamos feito e poder discutir com aquele coletivo e ter novas ideias para dar continuidade à pesquisa. Então, penso eu que esses foram dois marcos fundamentais. Também uma visita que fizemos ali em Sorocaba, numa associação de cegos. Foi bastante interessante ver como a inclusão digital acontecia naquele lugar, pessoas cegas promovendo a própria inclusão digital dentro daquela associação. Bastante interessante. E acho que um dos marcos fundamentais que acabou fechando o nosso projeto foi uma visita a um posto do Acesso a São Paulo, em Marabá Paulista. Inclusive, a gente está com a Elisângela aqui, que mais tarde vai contar para nós um pouco dessa experiência, mas uma experiência bastante bacana, que pode mostrar para a gente que, sim, um caminho entre acessibilidade e inclusão digital é possível, né? Então, acho que um pouco da nossa trajetória foi essa. E aí eu gostaria de ressaltar novamente o intuito desse evento, que para nós é de suma importância, né? Além de ser um momento histórico, penso eu que é um momento de ressignificar e ampliar os nossos olhares, não apenas sobre as deficiências, mas a inclusão digital, e potencializar a eficiência que é possível nesse caminho, né? Nesse caminho de união entre duas frentes que se juntas, podem promover grandes avanços aí. Então, que nós tenhamos um bom dia de discussões, que possamos encontrar não apenas novas respostas, mas novos questionamentos que possam nos encaminhar para uma zona, como disse o secretário, né, para uma zona não de desconforto, mas para uma zona de transformação, né? Então, que possamos ter todos um ótimo dia e que possamos avançar nesse sentido. Obrigada. A nossa programação
incluir agora de manhã, e logo na sequência, um debate sobre hardware e acessibilidade. No começo da tarde, sentamos para conversar sobre software livre e acessibilidade. E a partir do meio da tarde, o tema é política pública de inclusão digital e de acessibilidade, com um relato de experiência, com gestores trazendo suas trajetórias, suas ideias, e a gente fazendo um debate aqui. Por 15 minutos, antes de continuarmos, tem um café que está servido aqui no lobby. Então, convido a todas e todos, e em 15 minutos a gente volta. Até já.